Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Botafogo, galera. A situação do Botafogo não é boa no Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota do Botafogo do Lúcio Flávio. O Botafogo agora tem o mesmo número de pontos, né, do Palmeiras. E lembrando que agora o Botafogo só tem um jogo a menos do que o Palmeiras, Bragantino e as demais equipes, né? Lembrando que a equipe do Botafogo, né, vive um momento delicado. Botafogo, se não vencer na rodada, né, para falar a verdade, o Palmeiras joga antes da equipe do Botafogo, né? O Botafogo joga na quinta-feira contra o Grêmio, o Palmeiras joga na quarta contra o Flamengo e o Bragantino enfrenta a equipe do São Paulo também na quarta-feira. Se essas duas equipes aí vencerem, pode ultrapassar a equipe do Botafogo, colocando a equipe até na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, onde colocaria muita pressão sobre esse time do Botafogo. Aí fica uma pergunta: de quem é a culpa desse momento ruim do Botafogo, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês, se a culpa é da diretoria, dos jogadores ou do Lúcio Flávio aí que assumiu a equipe do Botafogo. Exatamente. O posicionamento. E o problema é o pós-gol. Lembra, Bubu estava falando, a gente estava conversando sobre o Lúcio Flávio, que nós falamos que era importante para ele. Pô, a torcida do Botafogo, o que fez ontem? Qual era o nome mais execrado pedindo a saída? Lúcio Flávio. O que o Felipe Neto, né? Eu não sei, é influencer, né? Isso. YouTube, não sei. Perdão, mas eu não sou muito ligado a isso. O que ele falou do Lúcio Flávio? Da forma de agir do Lúcio Flávio dentro de campo ali, inclusive. Aí acho que até um certo erro dele em relação a conhecimento do futebol, né? E aí eu acho que foi uma falta de respeito. Ah, caramba, abençoado e tal. As pessoas têm as suas religiões, têm os seus conceitos, o seu comportamento. Não é porque você vê um cara xingando, mandando o outro tomar naquele lugar, que o outro tem que ser da mesma forma. Cada um tem um jeito. Aí que as pessoas, os torcedores do Botafogo, eles estão tão decepcionados com o que está acontecendo, eles não estão acreditando no que está acontecendo, que aí sai para todo tiro para tudo quanto é lado. Eu acho que, por exemplo, eu falei antes aqui em relação ao Lúcio Flávio, para o Lúcio Flávio seria importantíssimo, porque ele teria que mostrar serviço. Em 12 jogos, muitas coisas podem acontecer. E está acontecendo. Ele não está sabendo tirar passar calma e tranquilidade para esses jogadores. A entrevista dele ontem, né, o que o Marçal falou, eu vejo preocupação. Porque se o Marçal, que é um dos líderes do Botafogo, né, que falou inclusive do Laje, aquelas coisas todas, se o Marçal vem a público e fala que nós não entramos como uma final, opa! Então, peraí, a gente ficou aqui, ontem o programa de 2 horas, que ficou 1 hora falando que o jogo era uma final. Que era fundamental, que tinha que ser o jogo pro Botafogo. Aí você vê que tem algo a mais do que a bola no Botafogo. Algo a mais. Falta resiliência, eu acho que até durante o jogo. E esse lado do lado psicológico, do lado emocional, impacta muito, porque o Botafogo ontem tomou o gol e queria resolver em 5 minutos todas as coisas, acelera. Então você toma as decisões erradas. E as melhores chances seguintes foram do Vasco. Sim, você se posiciona... Pelo espaço dado. Você toma as decisões erradas, você se posiciona errado porque você começa a olhar a sua bola e você não entende que tem um jogo ainda pela frente, que você precisa se comportar e fazer as suas funções como antes do gol. Entendeu? Então tem todas essas circunstâncias que o gol do Vasco mostraram de novo o que o Botafogo não consegue. Até porque, desculpa, só para terminar para você entender, quando o Botafogo esteve nessa situação durante o campeonato? Nenhum momento. Jamais. Nenhum momento. Jamais. Talvez se ele tivesse passado por isso em umas 10 rodadas atrás, uma aproximação um pouco mais forte, né, como essa agora, outros times brigando, essa oscilação, talvez ele tivesse criado um pouquinho de casca para esse tipo de coisa. Mas a oscilação para baixo do Botafogo veio num momento em que você pega 3 times, né? Que estão subindo. Principalmente um, que é o Palmeiras. Principalmente um. E o Bragantino, desculpa, dois. Estão subindo e que assim, você pega mentalmente o Palmeiras, para mim é o time mais forte mentalmente para disputar uma partida que durante... totalmente o oposto do Botafogo. Durante 90 minutos eles vão te martelar. Não importa de que forma, mas eles vão te martelar durante 90 minutos. E o Bragantino é qualidade. E que tem um mental também a favor, né, Zé? Porque não tem aquela pressão. Não é a pressão, é diferente. Palmeiras acostumado a vencer e a pressão que era contra a Leila,
fora todo mundo, calejadíssimo, time ruim, adversas. Né? Tem que ter contratações e tal. De uma hora para outra, o treinador fez apenas algumas modificações, Sim. né? O time voltou a jogar o que a gente está acostumado a ver. E o Bragantino joga sem pressão. A pressão que está na cabeça dos jogadores do Botafogo e a pressão que está na cabeça do treinador do Botafogo nesse momento, ela é gigantesca. E o grande medo, eu acho, que dos torcedores e a forma deles se comportarem, né, a gente consegue entender, é porque eles não estão conseguindo ver um controle emocional de todos. Porque, assim, o Textor, semana passada, falou que há um roubo, aquelas coisas todas. Corrupção e tal. Antes do Textor, o Tiquinho veio a público e falou assim, contra tudo e contra todos. CT. E eu falei assim, isso aí é perigoso, porque vai levar para dentro do vestiário e isso pode jogar contra. Porque você, o que acontece? Você perde o seu foco e você fica prestando atenção no contra tudo e contra todos. Em vez de executar o plano Em vez de executar o que está acontecendo. Claro. O que você estava acostumado a fazer. E o Botafogo é isso. O Carlos Eduardo, para mim, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Sumiu. O Tiquinho, ontem foi mal também. Eduardo, um cara importantíssimo. Possivelmente. Assim, a gente pegar um recorte do que é o Campeonato de Pontos Corridos. Né? Como falei 500 vezes, eu não acho que o Botafogo foi o melhor time da história do futebol brasileiro em um turno. Mas ele tem a melhor campanha. Sem dúvida. E não tem interferência de arbitragem. Então é uma campanha merecida. Porque futebol tem aspectos que não só podem ser controlados. O Abel já falou isso, vários técnicos falam isso. O técnico que mais tenta controlar a partir de uma ideia de jogo, futebol, é o Guardiola. Né? O cara que tenta controlar o jogo o máximo. Mas é um jogo. É um jogo. E tem coisas imprevisíveis. E esse campeonato brasileiro, para mim, na era dos pontos corridos, aliás, quem acha pontos corridos alguma coisa entediante, o jogo está sendo jogado, parabéns para você pela sua opinião, tenho que respeitar, mas faz parte, né? Às vezes pode ser, às vezes pode não ser, se mata-mata o time faz 6-0 no primeiro jogo também, jogo de volta, cada um, óbvio que a chance diminui, mas resumindo, ele permitiu o campeonato, aconteceu que o Botafogo fez a campanha do primeiro turno, mas o Botafogo não é aquele time tão forte assim, e não é esse time tão fraco assim, só que aquela campanha botou o time numa situação de pressão enorme que o time não consegue lidar. Quando começaram a vir os resultados ruins, eles viriam também com o Luiz Castro, eles viriam com outro treinador, começaram a procurar culpados. Então, o Bruno Lage, primeiro culpado. Eu concordo que as entrevistas do Bruno Lage não ajudaram. Mas quando ele dizia que o time estava concedendo menos chances aos adversários, de criando tanto quanto ou até mais, que em épocas em que o time ganhava o jogo no primeiro turno, ele tinha razão. Ele tinha razão, você pega os números e olha. Né? O melhor jogador do primeiro turno é o goleiro do Botafogo, para mim. Não é o Tiquinho. O Tiquinho é o segundo melhor jogador. Porque é 3 milagres por jogo. Só que não dá para imaginar que isso vai acontecer ao longo de um campeonato inteiro. E o Botafogo adquiriu ou conseguiu uma situação que o colocou numa pressão enorme. Quando as coisas começaram a desandar, começaram a procurar culpados. Então, primeiro foi o Bruno Lage, aí os jogadores foram reclamar com o técnico por causa de uma alteração, e eu também não teria tirado o Tiquinho de jeito nenhum. O Tiquinho entra, faz o gol, aí manda embora o técnico. Agora está resolvido. Né? Agora o time vai andar, não sei o quê, vê o Lúcio Flávio, amigo do jogador. Mas agora está na conta dos jogadores. Essa questão. O mérito pela chegada à liderança, que é uma coisa muito difícil, porque o Botafogo não tem o melhor elenco do campeonato para ser líder do torneio de pontos corridos. Então a gente tem que aplaudir a chegada à liderança do Botafogo. É muito dos jogadores. Do treinador, obviamente, muito dos jogadores. E a derrocada também. Também. A derrocada não dá para olhar para o técnico. Como o Lúcio Flávio vai chegar no vestiário e... Chacoalhar o vestiário. Eu entendo, mas ele era o treinador que os jogadores queriam, né? Sim, mas era, acho que, muito mais... Exatamente. Só que aí são os jogadores que têm que assumir. E esse é o ponto. É isso que a gente está falando. Exatamente essa questão. E ainda para reforçar o que vocês estão falando... Só para dizer uma coisa... Claro, pode falar. Eu não acho que o campeonato acabou pro Botafogo, como algumas pessoas estão dizendo. Porque eu não sei... Esse campeonato é tão imprevisível. Esse campeonato tem, como o Zé falou, o time mentalmente mais forte, mais bem preparado, chegando. Palmeiras. Bragantino, sem pressão nenhuma, 1 ponto atrás. O Grêmio, a tabela mais fácil, tomou 46 gols no campeonato, é número de gols para o time, deve ter time na zona do rebaixamento com o número de gols parecidos sofridos, mas tem uma tabela fácil. Né? Flamengo, não parece um candidato, mas eu não descarto. Grêmio, tabela fácil, mas tem um confronto direto com o Botafogo, que é o próximo jogo. Isso. E aí tem o Atlético Mineiro, que corre por fora, também não dá para descartar. O campeonato é tão imprevisível
que eu não sei se um time precisa ganhar todos os jogos, 5 jogos, ou se de repente um time ganhando 3 jogos, empatando 1 dos 6, ele vai ser campeão. O campeonato está completamente aberto. Eu não sei se o Botafogo ganhar do Grêmio, se o Botafogo não readquire a confiança. Então, e ganha do Bragantino no final de semana e pronto. Não dá pra saber. E aí o Palmeiras empata com o Flamengo e pronto. Só que hoje tem algumas situações matemáticas. O Botafogo não é mais o único time que depende só de si. O Bragantino já depende só de si. Se o Bragantino fizer o papel dele, ele é campeão. E outra coisa, é tão imprevisível, o Botafogo pode ficar fora do G4. Sim, e animicamente, o que aconteceu com o Palmeiras em 2009. De líder, tal. A gente estava discutindo até há poucas semanas, se ainda tinha campeonato, alguém podia tirar do Botafogo. Ele pode não ir para a Libertadores de forma direta. A situação do Botafogo, ele está sangrando tanto nesse campeonato, muita gente que está todo mundo atropelando, ele pode cair para 15. Mas tem muita gente comparando, e aí eu acho que a questão anímica, para mim, é o que salta aos olhos, porque é um time que... a falta tática de um time que a oscilação que ia acontecer, mas a parte anímica, ela contribui para a parte tática, como o Zé lembrou aqui, você começa a ficar perdido, e o Botafogo é um time automatizado. A gente lembra de falar que, é um time que chama atenção porque o meia domina a bola, ele já sabe a passagem, é um time muito bem treinado pelo Luiz Castro. Ontem eu tive a impressão, em um momento, que o Vasco era o líder e o Botafogo era o que estava tentando sair da zona de rebaixamento. Porque era um time que tentava buscar referências no campo e tentativa de alguém que botasse a bola no chão. O William, certamente, na cabeça dos jogadores do Botafogo, está passando isso. Muita gente compara com o Palmeiras, compara com campanha São Paulo, que disparou e depois... Mas com a diferença de pontos de 13, na minha opinião, se acontecer do Botafogo perder esse campeonato, vai ser a maior pipocada da história do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. São Paulo era 11, né? Porque o Grêmio era 11 em cima do São Paulo. Quando você olha, era um time que tinha a vantagem, tinha a parte tática, tinha o ambiente, apesar da saída do Bruno Lage, a favor, porque quando os jogadores fecham, e o Zé sabe como funciona o vestiário, deu nossa opinião. O cara vai ficar com a gente, o Lúcio vai ficar. É hora de você... Só que o Botafogo já oscilava mesmo com o Bruno. São Paulo, você botar... São Paulo é um time jovem, carimbo, Daniel Alves. Carimbo. O Botafogo é um time experiente, é um time de jogadores rodados, sabe? Não é um time novo, cheio de jogadores de base, Gabriel Sara, Igor Gomes, tal. Não se compara. E o Palmeiras... de vantagem, não 13. E o que aconteceu com aquele Palmeiras? Nem pega Libertadores. Só que não tinha essa vantagem. No caso do Botafogo, William, é do torcedor realmente ficar muito... Primeiro, não entrar muito no papo de arbitragem. Isso aí já passou. Porque se você perguntar para os 20 times, ninguém vai falar, esse campeonato foi maravilhoso na arbitragem. Olha, foi muito bom. Então era o erro. Mas as reclamações do Botafogo... Qual é a realidade? O que é o time do Botafogo? Eu acho que é um time competitivo. O que é o time do Botafogo? É um time competitivo, mas que parou de competir. É um time que hoje não compete. Eu acho que não consegue. Eu acho que pelo que o Zé disse. Quando você ficou com a história do CT-CT, e aí pra mim... Eu acho um grande time. A coisa explode. Os caras estão jogando lá. Vem o CT-CT. Perde o foco. Né? Aí, o jogo contra o Palmeiras, o Zé falou, aí eu concordo totalmente, é o jogo mais simbólico. Por quê? O Botafogo vai lá e faz o primeiro tempo, que é o melhor primeiro tempo do Botafogo em toda a temporada. Talvez o melhor primeiro tempo que a gente viu de um clube brasileiro. Pegar o jogo do Inter contra o River, o Fluminense contra o River, o Fluminense... Alguns jogos primeiro assim, tempo pontuais. É o melhor do Botafogo em anos. Em anos. Aí volta para o segundo tempo. Toma um gol. Aí tem a expulsão do Adrielson, que para mim é uma expulsão errada, né? Aí parece que ali o CT-CT... Entrou. Aí tem o pênalti. Vai um jogador que, se o Botafogo for campeão, vai ser eleito provavelmente o melhor jogador da temporada. Do Botafogo, ou seja, ele jogador do campeonato, o Tiquinho perde o pênalti. Ali, o time não conseguia mais raciocinar. Por isso que eu falo, o Palmeiras e o futebol, o Palmeiras mentalmente muito forte, acostumado com decisões, acostumado com grandes feitos, engoliram o Botafogo. Chegou um momento que a gente olhava o jogo na redação ali, 3-2, só levanta a bola na área que vai entrar. Só levanta a bola na área que vai entrar. Sabe, todo mundo cresce. Vai o Hendrick, que é muito técnico, muito habilidoso, mas menino, chama o jogo. E o Hendrick parecia que tinha 30 anos de idade e rodagem, e jogado Copas do Mundo, decidido não sei quantos campeonatos. Eu não vi nenhum dos experientes do Botafogo fazer isso ontem. É exatamente isso. Porque o time não consegue pensar. E aí é o que o Zé fala. Se tivesse um treinador grande, estou falando de conhecimento de tática de jogo. Sim. Um treinador grande, se tivesse, vou dar um exemplo aqui, o Tite, o técnico grande aqui do futebol brasileiro, se tivesse o Dorival, um dos maiores técnicos aqui, a palavra no vestiário seria diferente. Tem um peso. Sim. Tem um peso. O jogador ouve e fala, dá pra... Assim, é como se o treinador servisse um pouco de para-raio.
para aquela situação. Era a palavra do Luiz Castro. Ele blinda os caras. Assim, mas o jogador se sente assim. Nesse momento, o jogador olha para o treinador, o jogador pode acreditar nas ideias do técnico, até porque não são tão diferentes assim dos outros. Só que ele fala assim, cara, tá tudo comigo. Aí toma um gol do Vasco, implode de novo. Como vai recuperar isso? Precisa ganhar um jogo. O problema é que ganhar um jogo. O problema é que com o Luiz Castro, ele tinha, como o Birner falou, um para-raio. E aí os jogadores não tinham aonde, não vou dizer se esconder, não é isso, mas tinham aonde ficarem naquela zona de tranquilidade. Por quê? Porque o Luiz Castro vinha quantas vezes nas coletivas? Porrada. E os jogadores tranquilos. Por quê? Porque o Luiz Castro chamava a atenção. Aquela famosa, desvia o foco, entendeu? Sabe que desviar o foco? Era aquele negócio. Com esse sotaque. Desvia o foco. Tem razão. Agora, o que acontece? O Lúcio Flávio tá no meio do tufão também. Só que o Lúcio Flávio não tem o tamanho do Lúcio Castro, a experiência, nada se compara. E não é nada contra não, é a vida, é assim. Trabalhador, é o trabalho. Isso é carreira. Tem torcedor do Botafogo que já estava reclamando tecnicamente do Marçal, que o Marçal é um dos jogadores que era foi mal, ninguém então, ainda mais com a declaração que ele deu, muita gente estava pedindo o Hugo ali e tal. Não, o Lúcio vai barrar ele. Não, tá fora. Mas esse é o ponto. Será que ele vai barrar? Um cara que é titular, será que ele vai barrar? Que é um dos experientes. Depois da maneira como o Bruno Lage saiu. Como é que você troca o jogador? Como é que você imagina a situação? Precisa mudar o time. Teve uma mobilização. Desculpa, Zé, teve uma mobilização, que é em cima do que você está falando. Teve uma mobilização, a gente acabou de falar aqui. Porque o Tiquinho não foi o titular no jogo. Não tem? Todo mundo ficou chateado, o Tiquinho ficou chateado, o elenco ficou chateado. Com razão etc. ali, né? Não, porque dá pra jogar com o Diego Costa, não precisa um pelo outro e tal, não sei o quê. Isso gerou uma comoção interna, um problema muito sério, que teve conversa do Textor com os jogadores e tal. Isso tudo a gente soube, essa informação. Né? Então aí, no jogo seguinte, o Tiquinho é titular. Então, ok, vencemos. O Tiquinho é titular, meteu gol e tal, beleza. Golaço. O Tiquinho é titular, o que estava errado aqui foi corrigido e tal. Então, para um pouquinho. Se teve uma comoção porque o Tiquinho, que é uma das lideranças ali, etc., foi reserva, os caras se mobilizaram para que ele fosse titular. Você acha que o Lúcio Flávio, que é menor, inclusive, que o Bruno Lage, passagem ruim e tal, etc., mas carreira por carreira não dá nem para comparar também, né? Não dá nem para comparar. E que foi abraçado pelos jogadores. Será que ele vai ter essa... E sabendo o que aconteceu, ele vai conseguir chegar e falar, Marçal, pum... Ou, sei lá, de Plácido. William, será? Quantas entendeu? Porque o cara que foi escolher. Não foi o Lúcio Flávio que chegou e escolheu o jogador e montou o elenco. Não, o elenco que escolheu o Lúcio Flávio. Sabe que é muito maluco? Vou pegar a situação de dois times gigantes do Rio de Janeiro. Sim. Criticamos aqui várias vezes, e eu já vi o Zé fazer isso, o Bubu também já falou, Menezes e outras pessoas aqui que trabalham, e os torcedores do clube concordam, que o Flamengo precisa retomar a diretoria, o clube, o controle, porque o controle está muito em cima dos jogadores. Sim. Né? E esses jogadores adquiriram esse controle sem que se seja racionalmente, porque eles ficaram muito grandes. E ficaram muito grandes porque eles ganharam Libertadores, Campeonato Brasileiro, ganharam como ganharam, e tem a campanha épica do Jorge Jesus. O Botafogo parece que é a mesma coisa. Só que não tem os títulos. Mas, é a mesma coisa. Talvez... Parece que você não pode mexer com o jogador X, tem as lideranças do elenco, o técnico tem que agradar, etc. Só que o Botafogo não tem os títulos que os caras do Flamengo tiveram. Mas, Birner, eu acho que o grande ponto... A gente está falando muito dos problemas e todos eles eu concordo. Tem um ponto que eu acho que o botafoguense fica pensando assim, mas o que fazer? Eu acho que o Botafogo tem que tentar colocar na cabeça dele que ele só chegou à liderança, como bem pontuou o Birner, por competência dele mesmo. Sim. E que o elenco é o mesmo, capaz de tentar retomar. Mas é um elenco agora sem confiança. Mas impressionado. Isso 500 vezes, Edu. Impressionado, Birner. Você está dentro do campo, você toma um gol, isso daí é... Cara, pra mim, quando o Botafogo toma um gol, Zé, ele desmorona. Mas aí entra o que o Birner... começou bem o jogo de ontem. Mas aí entra o que o Birner falou e ele falou com... Eu concordo com ele. Mesmo no primeiro turno, mesmo até chegar a esse momento, quantas e quantas partidas o Botafogo ganhou, por exemplo, contra o próprio Palmeiras? Aqui, o Tiquinho deu 2 chutes, acertou 1. Quantas defesas o PR fez aqui? A vitória sobre o Cuiabá fora de casa. Várias. O que acontece? Chega um determinado momento em que isso aí só não basta para você ganhar. E, ao mesmo tempo, os clubes começam a entender. Eu falei do Carlos Eduardo aqui, porque, para mim, no primeiro turno, e em grandes jogos, na grande maioria dos jogos, o Carlos Eduardo, para mim, era o fator diferencial. Ele fazia essa ligação Tietê, Carlos Eduardo e o ataque, ele conseguia fazer isso com maestria.
Agora o que acontece? Ele não consegue jogar. Por quê? Porque os times já mapearam, já sabem como... Eu até falei pro Zé, não te falei? O Tietchan dominava a bola ontem, ele tentava buscar o Eduardo. Os times já sabem. O Zé me falou que ele estava buscando espaço. Os times já sabem. Por quê? Porque ele era o cara que fazia essa ligação. Então corta esse pedaço de campo, ele não tem como fazer a ligação, ele vai lá para trás. Você levando esse cara lá para trás, você afasta o perigo. Aí o Tiquinho fica isolado, o Tiquinho tem que ficar brigando com o zagueiro para segurar a bola. Mas eu tenho um lance do Tiquinho aqui. Tem aí, né, Marcelo? O lance do Tiquinho. Costa, né? Só para perguntar para vocês, isso aí é... tendência para o resto do campeonato. Isso aí é ok do jogo? Ou isso já é reflexo de falta de confiança de um cara que se abalou com a perda do pênalti e acontece? É isso aí. Não, isso é do jogo. Acho que é do jogo. Isso é do jogo. Até porque a perna esquerda, né? A forte dele é a direita, né? Não E que ela ele não veio saiba chutar, né? Isso é do jogo. Isso Ela pode acontecer até na boa fase. Alguém tal, foi isso aí buscar não o tem. pé dele lá atrás do gol? Não. Mas tem um ponto que o jogador do lado dá uma ameaçada, talvez tenha tirado ele do prumo ali, ó. Dá uma olhada, ó. Aí, entendeu? Não tem ninguém perto, não. Ainda mais o centroavante artilheiro. Toma sua E tá aguinha, fora contra o Grêmio, hein? Toma sua aguinha, toma. Dava pra endireitar o corpo. Só um detalhe. Vai voltar Adrielson, vai voltar Cuesta, mas o Tiquinho tá fora. Deve ser o Diego Costa que vai ser, né? Já entrou no final para fazer uma parceria com ele. Eu acho que vai ser uma tendência para esse de desespero que o Botafogo tá. Uma polêmica com o Bruno Lage, que ele meteu o Diego Costa e falou, não, porque esse cara tem experiência, tem estofo, mas você sabe, internacional. Mas assim, o porquê que criou-se o problema? Porque é o seguinte, o Tiquinho treinou durante 10 dias, porque era uma data FIFA. Ele treinou o tempo todo como titular. Sim. E o Lage foi lá e meteu o Diego Costa. Diego Costa e Tiquinho, Tiquinho e Vitor Sá, Tiquinho e... em todos os treinamentos, o Tiquinho era titular. Chegou na hora do jogo, ele simplesmente tira o Tiquinho e põe o Diego. Os caras ficaram malucos. E justifica pelo tamanho do Diego, pela carreira do Diego. O Tiquinho é o Botafogo da tabela de artilheiros, né? Porque o Paulinho já colou nele, né? Paulinho colou, né? Paulinho colou. O que o Medel fez assim ontem com o Diego? Você tá falando do Tiquinho, seleção? O Medel fez assim, então... Não sei. Será que soltaram alguma coisa lá no campo? Que ele pode ser que tenha... O Diniz gosta mais do lado do da Diego, mobilidade. Ele fez assim, começou a ficar incomodado. Que horror, Às vezes acontece, né, William? Inclusive aqui no F90, de vez em quando. Já aconteceu já aqui? colocaram um desodorante aqui, espalhado. Aqui um dia que não sei o que aconteceu. Teve isso, é? Teve. O cheiro tava meio estranho aí e tal. Quem os integrantes da mesa naquele dia? O Pedro Ivo foi o cara que encomendou o desodorante. Nós, no seu lugar, o Pedro. Exatamente. Quem você tava no programa? Tava, foi um pouco desagradável, sabe? Desagradável tava antes do... Galera, a situação do Botafogo tá complicada. Eu queria a opinião de vocês, galera. O que vocês acham? Será que o Botafogo vai conseguir se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? A situação agora complicou, porque o Botafogo agora tá pressionado, precisa vencer a equipe do Grêmio. É um jogo difícil, né? Independente do Botafogo jogar no Newton Santos, não vai ser jogo fácil contra a equipe do Grêmio, mas se o Botafogo vencer, o Botafogo retoma aí a parte da frente da tabela, né? Não vai ser alcançado caso vença o Grêmio na rodada, mas caso o Botafogo fique no empate ou perca, o Botafogo pode cair até para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, que não seria bom para os planos do Botafogo, que é ser campeão brasileiro, né? O Palmeiras cresceu muito nessa reta final do Campeonato Brasileiro, o Bragantino também vem muito bem, está tendo a melhor fase do segundo turno. Também não podemos esquecer também do Galo, do Atlético Mineiro também, chegou a 53 pontos, nesse momento está a 6 pontos do Botafogo. Eu acredito que tudo pode acontecer nessa reta final do campeonato. Na minha opinião, do sexto para cima tem chance de títulos, a diferença é só de 6 pontos, né? Tudo pode acontecer nessa reta final aí do Brasileirão. Então o Botafogo tem que abrir o olho, tem que voltar a vencer, porque senão pode deixar o título aí para outra equipe, né? E seria muito frustrante para o torcedor botafoguense perder esse título que parecia que estava tão certo, né? O título do Botafogo parecia que estava tão certo e tão próximo, e agora parece que está ficando cada vez mais difícil, né? Cada rodada que passa vai ficando mais difícil para o Botafogo, porque o Botafogo não está pontuando e as outras equipes estão na parte de baixo, está pontuando e está subindo muito de produção.